abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Paz do Senhor para todos. A gente teve uma dificuldade muito grande hoje aqui em relação à nossa live. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de ter sido convidada para essa live. Eu sou a missionária Andréia. Eu sou o pastor Nelson. E nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Vamos orar nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos agradecidos por essa oportunidade de estar juntamente com os teus servos para adorar e glorificar o teu nome. Te louvamos e te bendizemos por tudo. Muito obrigada, Senhor. Meu Deus amado, que essa live possa alcançar aqueles que realmente necessitam ouvir e que o Senhor venha nos usar poderosamente para aquilo que o Senhor deseja nesse momento. Temos muito que te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, é maravilhoso. E nós te amamos do fundo do nosso coração. Muito obrigada, Jesus. Amém. Esse aqui é o pastor Nelson, meu esposo. Nós somos casados já há 31 anos, né? E fazemos parte desse projeto. Chega um pouquinho mais para cá, acho que vai ficar melhor. Aí, assim, vamos falar um pouquinho do nosso trabalho para vocês nos conhecerem melhor. Nós trabalhamos aqui no estado do Pará. Eu vou falar mais um pouquinho do que ele, porque ele está com um probleminha, uma dificuldadezinha para falar, né, devido a uma cirurgia, né, que ele fez. Mas nós trabalhamos aqui no estado do Pará já há alguns anos. Nós temos um projeto muito especial para as crianças. Esse projeto se chama Uma Kombi, uma Missão. Nós, na verdade, nós somos os Missionários da Alegria, está aqui o nosso logo. E nós trabalhamos há muitos anos, nós formamos esse projeto, né? Há muitos anos, nós formamos mais de 20 anos, que nós temos o projeto Missionários da Alegria. Eram os bonecões que nós trabalhávamos fazendo esse trabalho. Porém, Deus me deu então um sonho, e através desse sonho que eu tive quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive um sonho a respeito das crianças. E foi então a minha chamada missionária. Eu estava em uma EBF e eu sonhei que chegava uma menina e ela vendia o sapatinho dela para poder ajudar nas missões. E ali naquele momento ali eu senti que Deus estava me chamando para missões. Eu era uma criança ainda, né? Eu tinha aí os meus 11 anos de idade. E depois a minha vida foi assim, tendo sonhos a respeito de criança. Com 11 anos eu já comecei a trabalhar com criança na igreja. E quando eu completei 15 anos, nós tivemos então, eu tive ali o sonho que foi o sonho da minha vida, né? Porque desde então, desde os 11 anos eu sabia que eu seria uma missionária, mas eu não sabia para que lado eu iria, para onde eu iria. Eu imaginava que Deus ia me chamar para um país, aí, né, uns países comunistas, né? A gente sonhava muito naquela época, né? E a gente tinha então esse sonho aí de ir para algum país cortina de ferro. A gente imaginava isso, eu, né, imaginava isso, e também algumas amigas minhas que faziam parte ali da nossa juventude e adolescência. Porém, quando eu completei 15 anos de idade, Deus me deu então ali um sonho. E eu sonhei que eu chegava em uma vila, e nessa vila só tinha criança, não tinha adulto. As casas estavam vazias, porém apareceu um menino no meio daquelas casas, e aquele menino então olhou para mim com muito desespero. Ele falou assim: "Ei, fale-me de Jesus". E eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque o menino estava em desespero. Eu fui descendo uma rua e todas as vezes que eu andava um pouquinho aparecia outra criança, e com o mesmo desespero, e gritava, começaram a gritar: "Ei, fale-me de Jesus". Era só a frase que eles falavam. Até que eu cheguei em uma praça, e aí apareceram várias crianças, e todas essas crianças me cercaram, e todas elas gritavam: "Ei, fale-me de Jesus, fale-me de Jesus, fale-me de Jesus". E aquilo foi me angustiando. E a criança lá do começo ajoelhou, segurou na minha roupa e começou a sacudir e gritar: "Ei, fale-me de Jesus". E foi então que eu ignorei aquela criança e saí. Quando eu saí, eu arrastei ela, que eu olhei, o sangue do joelhinho dela estava naquele cimento daquela praça, no chão daquela praça. E aí eu entendi que Deus estava me chamando para as vilas, para me falar de Jesus para as crianças. E eu comecei então a trabalhar com criança, com mais afinco, tudo mais. E foi então que com 18 anos eu conheci o Nelsinho, né? Nós nos casamos, ele
no Rio de Janeiro, e eu aqui, nós nos casamos. E aqui no Pará, né? Aqui no Pará, né? E ele era bem novo convertido, não tinha nada relacionado à missão, assim, mas ele, quando eu casei com ele, ele já tinha uma chamada, quando se falava de missão, ele já ficava emocionado, né? E aí eu fui e conversei com ele, contei para ele desse sonho, né? E nós, naquela época, 31 anos atrás, nós fizemos um projeto na nossa mente, né? Acho que menos de 31 anos depois, né? Que tinha uns 3 anos que a gente tinha casado, nós já estávamos morando no Rio de Janeiro, nós casamos aqui no Pará. E aí, quando nós tivemos um sonho de pegar, montar uma Kombi e nela a gente colocar fogão, cama e a gente sair, vir para cá, para o Pará, para evangelizar as crianças. Começamos a trabalhar com crianças lá no Rio de Janeiro também, porém, o nosso sonho era sempre vir para cá para trabalhar com as crianças, mas o nosso projeto era vir, fazer algum trabalho e voltar de novo para o Rio de Janeiro. Ele começou a pastorear lá no Rio e aí nós ficamos nisso. Mas há 10 anos atrás, quase 11 anos atrás, nós descobrimos que a minha mãe que morava aqui estava com problema de saúde e aí nós decidimos vir passar 4 meses aqui no Pará. Em 2010. Isso, 2010, né? E aí, quando nós chegamos aqui, mas sempre que aquele projeto de montar a Kombi, nós precisamos ficar mais, e aqui nós estamos, já vai fazer 11 anos. Chegamos aqui, nós pastoreamos igreja, né? Mas sempre com esse desejo de montar essa Kombi, nunca saía da nossa mente. Às vezes passavam a Kombi e o coração batia, né? A gente começou a fazer o trabalho nas vilas, mas não da forma como a gente gostaria de fazer. E aí, há 4 anos atrás, ele decidiu deixar o pastoreado, né? Pediu o pastor uma licença e aí nós decidimos montar a Kombi missionária, né? Nós fizemos ali o projeto e pusemos no papel. Aí nós fomos olhar na internet, assim, casa na Kombi, descobrimos um motorhome que a gente não sabia nem que existia, esses motorhomes. E aí nós decidimos montar a Kombi. E ela foi feita com muito carinho, é o nosso bebezinho, né? Nosso veículo. Ela se chama Anaísa, ela tem um nome muito especial. Ficou sempre, muito tempo sendo nosso carro de passeio e o carro do projeto, né? Mas como isso é um trabalho de missão, né? É algo que eu sei que todos que estão participando e vendo são pessoas que têm uma chamada missionária. Eu gostaria muito de contar como nós montamos a Kombi, porque é um testemunho à parte. Para você que tem um projeto, né? Para você que tem um sonho, que de repente já teve esse projeto na mente, está há muito tempo, né? Sonhando esse projeto, fazer algum projeto e pensar, mas eu tenho esse projeto na mente, mas eu não sei como vou fazer. Quando nós fomos montar a Anaísa, nós fizemos um projeto, aí como a gente tinha assistido muito canais de Kombi, nós decidimos montar um canal para apresentar o projeto. Eu sou design gráfica e aí eu fui e fiz lá um projetinho, coloquei no canal, né? E aí nós começamos a montar, a primeira coisa que nós compramos foi o frigobar da Kombi, só que depois que nós compramos o frigobar, Deus falou no meu coração, uma certeza muito grande assim, que não era para nós montarmos a Anaísa, que Deus ia enviar as pessoas para montar a Anaísa, mas nós somos muito tímidos para pedir qualquer coisa. E aí ele falou para mim assim, Andréia, mas como que nós vamos ficar pedindo as pessoas para montar um carro para nós, né? Não, de jeito nenhum. E eu falei para ele assim, então vamos pedir pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp a gente não está vendo o rosto das pessoas, né? E nós fizemos uma lista ali de todo o material que pra gente montar a Anaísa, e aí nós pusemos no WhatsApp. No mesmo dia, na mesma noite, nós recebemos resposta para tudo. Todo mundo, todos os amigos, né? Chegaram para nós e disseram assim, não, a gente vai ajudar. Resultado, montamos a Kombi numa noite, né? E aí nós fomos dormir muito tranquilo e tudo, só que as coisas não chegavam. Bem alegre, né? Ficamos alegres que conseguiam tudo, né? Aí, só que as coisas não chegavam, né? E aí ele pegou e falou assim, eu não vou ficar cobrando as pessoas, não. Foi lá no banco tirar R$2.000 para poder fazer a lanternagem da Kombi. Quando ele acabou de tirar o dinheiro no banco, o ladrão foi lá e roubou ele. E aí roubou ele lá no banco. E ele chegou em casa muito triste, os R$2.000. Ele chegou muito triste, eu falei assim, meu bem,
fica triste não, você não viu que Deus falou no meu coração que é Ele que vai mandar as pessoas para montar a Kombi, né? Ele falou, então vamos ver isso aí. E aí entrou na nossa vida o pastor Peniel, porque o pastor que nos ajuda até hoje, da Bolívia, o pastor missionário, e aí ele viu o nosso canal e ele mandou uma mensagem para nós, lá da Bolívia. Ele disse assim, eu quero conversar com vocês. Nós achamos até que a gente estava fazendo alguma coisa errada no canal, né? Ele falou assim, já vamos receber, né? Vamos receber um puxão de orelha. E aí, só que, quando nós chegamos lá, ele falou para nós assim, irmãos, o projeto de vocês é um projeto único, eu nunca vi um projeto igual ao de vocês. Mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. O mantenedor da obra é Deus. Agora, todos os que ajudam na obra missionária, eles na verdade são missionários também. E aí, eles são missionários para mim também. E Deus, Ele vai fazer todo o possível para mandar, Deus vai mandar para vocês os missionários que vão ajudar você a fazer a obra. E foi então que nós conseguimos, então, passou o tempo, ele mandou mensagem para nós sobre isso, e nós começamos a orar e falar, Senhor, manda então esses missionários. Com 3 meses, nós conseguimos então ali montar a Kombi Missionária Anaísa. Começaram a chegar as coisas, e aí nós começamos então a ter ali toda a providência da Kombi Anaísa. Chegaram panelas, chegaram fogão, chegaram sanduicheira, chegaram cortina, liquidificador, e nós montamos toda a Kombi Anaísa. Nesse processo da montagem da Kombi, nós temos ele todo gravado no nosso canal, vocês podem entrar lá para ver tudo direitinho, né? Tem um processo que só eu tenho experiência, assim, né? A Kombi quebrou bem no caminho. E a hora que quebrou, eu estava sem como comunicar com o mecânico, eu estava só no telefone dele. Eu comuniquei com a Andréia, pedindo que ligasse para o mecânico, o carro estava parado, não sei o que tinha acontecido. Quando eu acabei de falar uma mensagem com a Andréia, que eu mandei essa mensagem para a Andréia, na mesma hora o mecânico parou, né? Eu só parei de falar, parou. Aí eu falei assim, não deu tempo para a Andréia falar com você. A Andréia falou com você, disse, não. O que houve, pastor? Eu disse assim, o carro está quebrado. Eu disse, a Andréia vai ligar para você agora. Aí quando ele sentou no carro para mexer, ele disse, não, irmã, já estou aqui, pastora. Eu estou aqui mexendo aqui, já vou resolver. Aí ele resolveu resolver, levando para o mecânico, ia botar uma marcha lá direto e ia para o mecânico. Aí quando ele puxa assim, não, isso aqui resolve agora. Quando ele olhou do lado, tinha uma metalúrgica. Ele disse, não, a gente solda ali agora. Vão pedir o rapaz de dar um pingo de solda aqui e você vai sair do prego e segunda-feira a gente troca tranquilo. Eu disse, amém. Eu levei 5 minutos parado. Aí quando eu fiz a curva, que eu ia no meu destino, Deus falou comigo. Você viu o que eu fiz? Você parou, o mecânico chegou, quando precisou do recurso, tinha ao lado, é dessa forma que eu vou estar com vocês, aonde quer que vocês estão. Então aquilo ali, eu me arrepiei na hora que eu fiz a curva, eu me arrepiei, como estou arrepiando agora, né? Você sentia assim, Deus falando com a gente, né? Naquele momento, né? Aí acendeu a chama e eu confiei. Fui embora, fui no Rio, né? Logo depois, o pessoal disse, você vai para o Rio de Janeiro de Kombi, essa Kombi não chega lá, o mecânico diz que chega, e tem um mecânico, já que Deus é médico do médico, advogado do advogado, Deus também é o mecânico do mecânico, e eu fui crendo, né? Fui, graças a Deus, fui e voltei, nem um pneu furou. Aqui nós estamos vendo aqui muitas pessoas falando, as pessoas falando assim que querem conhecer a Kombi, né? A gente ia até gravar dentro dela, mas assim, vamos dizer assim, a questão técnica não foi possível. Mas você pode conhecê-la no nosso canal, nós temos um canal chamado Uma Kombi, Uma Missão. É um canal de missão, né? O canal de missão, ele é um canal que ele precisa de muitas visualizações, né? E a gente tem lá, então, um tour pela Anaísa, né? Ela é montada desse jeito por causa da característica do nosso trabalho.
Nós trabalhamos nas vilas do estado do Pará, não sei se alguém conhece, nós temos até um vídeo lá no nosso canal que a gente explica como que a gente acha as vilas, né? Porque o estado do Pará ele é muito grande, os municípios são muito grandes, então a gente tem, o estado não consegue, vamos dizer assim, atingir todos os municípios, né? E nós temos, as vilas, elas são vilas muito isoladas. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos com criança que nunca comeu algodão doce, né? O nome da Kombi é Anaísa, viu? Nós trabalhamos com crianças que nunca comeram algodão doce. E aí nós conseguimos uma máquina de algodão doce e a gente leva para elas, né? Esse algodão doce, e elas ficam assim, tem criança que não quer comer porque elas acham que é espuma de sabão. Então são vilas assim muito isoladas mesmo. E a Kombi, ela é, na verdade, a nossa base, né? Porque como a gente vai, às vezes a gente viaja o dia todo para poder chegar numa vila para falar para 10 crianças. A gente nunca sabe a quantidade de criança que nós vamos encontrar e a maioria das vezes nós não sabemos nem onde é a vila, né? Na verdade, Deus toca no coração dele o nome da vila e aí nós vamos procurar, né, no mapa aí, na internet, para ver se a gente consegue achar a vila. Porém, às vezes a gente não acha a vila, mas a gente sabe mais ou menos a direção. Às vezes ele pergunta para algum político, que o político entra sempre nessas vilas, nesses lugares assim. E a gente vai, né? Mas a gente nunca sabe a direção. E aí, durante esse percurso, às vezes a gente tem que ficar parando, né? Às vezes a gente para naquelas fazendas e vem aqueles cachorros atrás da gente, a gente sai correndo. Na coisa verdade, de doido, né? De missionário. A gente sai correndo, né? A Quem gente, vai sou eu. né? Eu fico lá dentro da Kombi e ele vai lá procurar informação. E às vezes a gente viaja 2, 3 horas sem ver uma casa para poder pedir informação. Mas eu quero dizer para vocês que todas as vezes que a gente vai numa vila dessa, quando a gente sai de lá, a gente escuta a palavra, foi Deus que enviou vocês aqui. Né? Quando sabemos que Deus dá a direção de tudo, nós entendemos assim, que Deus coloca no meu coração a vida que vamos ir, que a gente às vezes nem sabe como chegar lá, né? E quando a gente chega lá, é essa palavra, né? Foi Deus que mandou vocês aqui. Então a gente glorifica a Deus, porque a gente muitas vezes não sabe. Como que eu chego nessas vilas? Eu aprendi que político anda em todas as vilas para ganhar votos, né? Aí tem uns cabos eleitorais que eu conheço aqui, que é amigo nosso, alguns da igreja. Eu pergunto, onde é a vila tal? Onde foi isso? Eu digo para eles e pergunto, onde é a vila tal? Eles informam, só vai assim, assim, assim. Aí eu comecei a achar mais fácil, né? Em torno da nossa cidade, no caso, porque aqui, né? Mas tem vezes que a gente sai para outro município, aí fica mais difícil, mas a gente chega lá. E assim, às vezes a gente vai para uma vila, né? Às vezes a gente procura no mapa, né? Na internet, a gente sabe a direção de uma vila, mas durante o percurso a gente acha 2 ou 3 vilas. E o que a gente faz lá? A gente chega de surpresa, né? Que esse é o mais gostoso, porque a Anaísa já chama a atenção quando ela chega, né? E vila assim, às vezes não tem muita novidade. A gente chega de surpresa, aí a gente vai sempre em uma igreja. Missionário não tem placa denominacional, né? Então a gente vai em qualquer igreja que tiver na vila, se tiver, porque tem vila que não tem igreja, pode ser até a católica, a gente vai lá. A gente explica o trabalho que a gente vai fazer, até porque as crianças que aceitam a Jesus, as pessoas que aceitam Jesus, eles precisam ter um suporte, né? Depois que a gente sai. E a gente vai nas vilas, a gente faz o evangelismo, nós não fazemos dentro de igreja, nós fazemos debaixo de uma árvore, né? Assim que Deus tocou no nosso coração, nós fazemos debaixo de uma árvore. Aí nós fazemos o trabalho de evangelismo, né? Chamamos as crianças para aceitarem a Jesus. Geralmente muitas crianças aceitam, muitas chorando. Eu louvo a Deus por isso, porque essa é a gratificação de todo o nosso esforço. E nós também falamos sobre a pedofilia, né? Deus nos deu um jeitinho muito especial para falar sobre pedofilia. E assim como em todos os lugares, nas vilas, é muito presente essa questão, né, da pedofilia. E é uma oportunidade que nós temos, e é uma situação que muitas vezes nós vemos situações assim que nos deixam muito tristes, muito angustiados, são coisas que nós não colocamos no canal, porque se vocês observarem, a gente faz tudo para não expor as crianças de maneira alguma, porque esse não é nosso objetivo. Nós não colocamos as coisas ruins que nós vemos nas vilas,
né? Porque são um povo muito acolhedor, um povo muito querido, nos tratam muito bem. Então não é justo que a gente chegue e comece a colocar as coisas ruins que tem lá. Embora sabemos que isso pode trazer para nós até um certo, vamos dizer assim, número de inscritos e por aí vai, né? Criar um sensacionalismo com isso. Mas nós procuramos mostrar só as coisas boas que tem lá, e tem muita coisa boa. E aí nós fazemos esse evangelismo, depois nós fazemos essa questão da pedofilia, já passamos por algumas preocupações, né, vamos assim dizer, porque é só nós dois que vamos, né? Muito difícil a gente levar alguém conosco. E até porque é um trabalho muito característico, tem que ser pessoas com chamada para poder estarem ali, porque nós somos muito simples, nós vamos muito simples, nós nos misturamos com eles de todas as formas. Então nós comemos o que eles comem, nós tomamos banho no garapé que eles tomam banho, nós... Ou no córrego, a gente falou aqui, nós dormimos, córrego. Nossa Kombi tem um lugar de dormir, mas às vezes eles insistem, né? Porque a nossa Kombi é muito confortável, mas eles insistem em colocar a gente lá no lugarzinho deles. Nós temos casa fixa no Rio de Janeiro, né? Tem 10 anos que nós estamos aqui, 11 anos na verdade que já fez que nós estamos aqui. E nós somos aqui numa construção, nós estamos aqui construindo a nossa casa, que nós tínhamos casa em Marabá, que era no centro da cidade, nós viemos para um núcleo, né? Por causa, como algumas pessoas já sabem, meu sogro está enfermo. E para a gente ficar próximo dele, nós vendemos lá e estamos construindo perto para ficar mais próximo dele. E em tempo a gente sai viajando, né? Nosso sonho mesmo é morar na Kombi, porque ficar viajando. Dentro da Kombi tem tudo que a gente precisa, nós não precisamos de mais nada além do que nós conseguimos carregar na Anaísa, né? Mas nós ainda não podemos fazer isso. A nossa vida é uma vida simples, né? Simples, sem luxo, né? E na Kombi tem tudo que a gente precisa. E assim, na verdade, quando a gente sai para fazer a missão, é que a gente se completa. Não sei se vocês sabem, mas nós não temos filhos, né? A gente é só nós dois, e assim, a gente é muito simples, tudo nosso é muito simples mesmo, né? Eu acho que assim a gente vive muito mais feliz, ele também tem o mesmo pensamento, e assim, a gente gosta mesmo de estar no meio do mato, junto com as crianças. E Deus é tão bom que fez, a gente tem o mesmo gosto, né? Mesmo gosto, em parte eu gosto dela e ela gosta de mim, mas a gente compartilha os gostos igual, né? Dos lugares da gente ir, até as cores, nossa, você pode ver a camisa aqui, a gente gosta do verde, do azul, assim, não tem aquela... discussão às vezes com cores, alguma coisa iguais. Durante esse período, né, que nós estamos fazendo trabalho missionário, nós achávamos que nós íamos trabalhar só com as crianças, né? Mas nós descobrimos que nós íamos trabalhar também com mais duas, vamos dizer assim, faixas, com mais duas situações, né? Uma delas era a questão das líderes que trabalham nas vilas, porque eu trabalho com criança há quase 40 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com criança, eu comecei a trabalhar, eu dava muito curso para líderes infantis, eu era muito apegada visual, né? Eu tenho até lá no canal um vídeo, né, que eu falo como eu confiava nos visuais. Eu era muito apegada a tudo isso, eu trabalho com artesanato, essas coisas, então eu tinha muita facilidade de fazer visuais, eu tinha quarto cheio de visuais. E aí, quando eu comecei a trabalhar, Deus colocou muito assim no meu coração de ajudar os líderes infantis. Porque, na verdade, muitos líderes infantis, eles têm a chamada, eles têm o desejo de fazer a obra, mas eles não sabem como fazer. Hoje nós temos a internet aí, que é uma bênção, mas na época que eu comecei não era assim. E eu comecei então a trabalhar assim. Porém, quando agora nós começamos a trabalhar nas vilas, nós vimos assim que tem muitas vilas que tem líder, mas assim, que não tem acesso a uma cartolina. Uma coisa que nós, né, nem usamos mais, mas elas não têm acesso a isso. E além disso, elas não têm nenhum treinamento. Esses tempos atrás... muitas vezes até o recurso. O recurso, principalmente. Esses tempos atrás eu ganho muita coisa, de líder, que às vezes aquele materialzinho que ele não quer usar mais, né? Da EBF, tudo, eles me dão e eu levo para essas líderes das vilas. E o que eu comecei a levar isso foi uma vez que eu ganhei um baú de EVA, e esse baú, ele era... Tava até um pouco desgastado, mas era ela me deu para me colocar as coisinhas para levar, né? E eu levei para uma vila.
E chegou lá, eu botei lá os bonequinhos, né, um visual lá, ensinei para as crianças. E na hora que eu estava vindo embora, a líder de criança olhou para mim e falou assim: missionária, que coisa linda que é esse baú. Ai, como eu gostaria de ter um baú desse. Falou assim. Falou assim, será que algum dia eu vou ter um baú desse? Falou para outra menina que estava do lado dela. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os visuais que eu tinha usado, né? E coloquei dentro do baú e dei para ela. Ela chorou muito, mas ela chorou parecendo que ela tinha ganhado assim. É uma menina nova, né? Novinha. Ela chorou, ela abraçava aquele baú, ela abraçava assim. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que bênção, né? Que coisa linda. E aí nós começamos então a pegar material, né, das pessoas que não precisam mais, a gente leva para essas líderes. E também nós passamos a ajudar também algo muito importante, que é os pastores dessas vilas, que ficam lá, que às vezes não tem nenhuma assistência, às vezes são pastores missionários, né? Que vão para lá e às vezes ficam lá e a igreja não, que os enviou, às vezes até esquece deles. Tem uma forma de trabalhar que eles botam assim, pastores para ver que são chamados mesmo, que botam assim, campo de prova, e botam eles lá para ser aprovados. E lá a gente vê cada um passando uma prova. E aí nós levamos comida na Kombi, né? Levamos a nossa alimentação e tudo, só que a gente, quando chegava nessas vilas, a gente tinha dificuldade, os pastores chamavam a gente para comer com eles, né? E aí nós começamos a ver que eles não tinham alimentação, né? A maioria não tinha alimentação. Então nós temos muitos testemunhos que às vezes a gente não coloca no canal, e aí a gente acabava assim, a gente fala juntar as panelas, a gente pega lá a comida da Anaísa, né, para não deixar eles constrangidos, vamos juntar as panelas. Então toda vez que eu vou para a vila, eu levanto 4 horas da manhã, aí eu asso frango, eu faço biscoito, eu faço um monte de coisa, né, para poder levar para a vila, para poder ajudar essas pessoas, esses pastores, quando chegam, que a gente chega lá na casa deles, porque também a gente chega de surpresa. A gente chega de surpresa, né? Como é que a pessoa pode preparar em lugar que não tem como comprar, que muitas vezes na vila não tem um mercado, né? Tem aqueles vende lá, às vezes é muito caro por ser vila longe, né? E a pessoa sem recurso, né? Eu tenho um testemunho que eu gostaria de contar para vocês, que foi de uma vila que nós chegamos, que o pastor lá era um pastor missionário, ele estava fazendo o primeiro culto de missão, de criança, perdão. Nós chegamos de surpresa, né? E aí nós chegamos lá, neles às vezes fica um pouco desconfiado, a gente chegando assim. Aí ele logo perguntou, aí nós falamos que éramos missionários, e ele logo perguntou quanto que a gente cobrava. Aí meu esposo falou assim, não, a gente não cobra nada não, Deus envia as pessoas para poder investir no projeto, né? Eu falei, na verdade, a gente já recebemos para vir Nós já aqui. recebemos para vir aqui, não sei o que e tudo. Aí nós falamos que a gente fazia um trabalho com criança. Quando nós falamos isso, esse pastor dava um pulo enorme. Ele gritava assim, oh glória, oh Senhor, eu sabia que o Senhor não ia deixar o teu servo desamparado. Eu sabia que o Senhor não ia deixar o teu filho sozinho, Senhor, eu sabia disso. E aí, ele contou que era o primeiro culto de criança deles, mas eles não sabiam nada que a gente estava trazendo na Kombi, né? E a irmã foi preparar o lanche das crianças. Ela pegou um pacote de biscoito creme crack, daqueles que vem 3. Ela tirou um daqueles e serviu para nós. E deixou os outros 2 lá. E a gente comeu aquele biscoito. E aí ela falou assim... Ela foi levar o restante, que era o lanche das crianças. Quer dizer, na verdade, nós comemos uma parte do lanche. Comemos uma parte do lanche das crianças. Aí ela pegou, né, um suco, daquele suco que o pacotinho faz 10 litros, né, ou 20, dependendo da ocasião. E ela pegou aquele pacotinho de biscoito e levou para as crianças, era o lanche das crianças. Aí nós chegamos lá, a gente tinha levado pipoca, tinha levado bíblia, tinha levado... mas a minha mãe, a gente recolhe nas lojas retalho, a gente faz roupinha para as crianças, para poder doar, porque a gente acredita que uma criança, ela não pode... a criança da vila, ela demora tanto para receber uma coisa, aí para receber usada, a gente gosta de fazer tudo novinho, arquinho de cabelo, a gente faz, aí nós levamos tudo isso, né, e nossa, mas foi uma festa, né, foi uma bênção, foi tão bom, né, e ele só ficava assim, foi Deus que trouxe vocês aqui, foi Deus que trouxe nós vocês. Nós montamos uma mesa lá ao lado, né, e na arrumação do culto, e colocou bola, colocou aquilo, fizemos assim, ficou muito alegre, né? Foi uma festa mesmo. Essa é uma, né, das experiências, nossa, assim, a gente ficava a noite toda aqui só contando experiência para vocês. Tanto experiências boas, né, como também algumas experiências
que a gente passou assim, que a gente fica muito triste, né? Assim, mas Deus nos levou ali para levar uma esperança, né? Uma alegria para aquelas crianças ali, para aquelas pessoas. E nós falamos assim, que enquanto nós vivermos, né? O nosso desejo é fazer essa obra, é fazer esse trabalho. Já que nós não temos nada para impedir, né, que eu e ela e eu, né, muitas vezes a gente pensa assim, vou voltar para os meus netos, vou voltar a ver meus filhos, né? A gente tem a nossa família, gosta de estar junto assim, mas não tem aquele que quando é filho e neto, a pessoa quer voltar mesmo, né? E quando como a gente Somos solto, dois, né? nós somos soltos. solto. Eu tenho tá guardado, né? Porque eu estou construindo aqui ainda, mas eu tenho um enfeitezinho da parede que eu fiz, escrito assim: nós não somos normais, nós somos missionários, né? Então nós somos missionários. Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, 16 para 17 anos, eu sonhei que chegava uma mulher, me dava um galho de árvore para eu segurar. E quando eu segurei, brotaram muitas florzinhas, né? E aquelas florzinhas, a mulher olhou para mim e falou assim: você está vendo todas essas florzinhas? Elas são as crianças que você vai ganhar para Jesus. E essas crianças aqui serão seus filhos. E eu esqueci desse sonho totalmente, né? Passaram-se os anos, eu casei, com 4 anos de casado, nós descobrimos que meu esposo não ia poder ter filho, né? E com 4 anos depois, mais ou menos, que eu descobri que ele não ia poder ter filho, eu lembrei do sonho. Os médicos falaram que desde 2 anos de idade minha mãe já sabia que ele não podia ter filho, né? Eu tive um problema. Ela não contou nada, né? Porque que para ele não sabia. Depois que eu soube, né? Ela falou que o médico tinha falado quando eu tinha 2 anos. E aí nós decidimos que nós não íamos adotar, porque os nossos filhos seriam as crianças, que nós íamos ganhar para Jesus. Eu creio perfeitamente que uma criança pode aceitar Jesus e ter experiências espirituais, né? Todas as experiências espirituais que eu tive foi quando eu era criança. Né? E você que lidera, você que trabalha no Ministério Infantil, precisa ter essa convicção. Às vezes a gente aceitou Jesus já grande, já adulto, né? E a gente não passou por essa experiência que eu passei, de ter aceitado a Jesus, de ter tido uma chamada missionária ainda criança, né? Como meu esposo não teve essa experiência, ele aceitou Jesus, ele já era adulto, mas mesmo assim creia nisso, porque faz toda a diferença quando nós cremos que uma criança aceita Jesus como Salvador. Nos meus quase 40 anos de ministério, eu tenho tido muitas experiências de crianças que cresceram. Eu acho que esse é o grande privilégio, né? Que a gente que trabalha com criança pode dizer que tem, porque à medida que você vai envelhecendo no Ministério Infantil, Deus permite que você veja o fruto do seu trabalho, que são os adultos firmados na rocha e que você ajudou a firmar. Então, por isso que é um trabalho excelente, é o melhor trabalho e o mais importante. Eu digo que um líder infantil, o coração dele é muito maior do que todos os outros. A nossa visão é mais ampliada. Se vocês nos conhecerem pessoalmente, você vai ver que eu não tenho assim muito assim cuti-cuti com criança, né? Assim, eu não sei falar, infantilizar a voz para falar com criança. Eu não sou aquela mensageira, aquela preleitora que pula, que brinca. Eu gostaria muito de ser. Para dizer a verdade, a minha mãe, a vovó Penha, que trabalha com criança também, ela é muito... 72 anos. 72 anos. Ela pula muito mais do que eu. Aliás, ela pula, eu não pulo, né? Mas é o meu jeitinho, assim. Mas Deus me deu uma visão totalmente diferente das crianças, para as crianças. E é por isso que eu acho que o Senhor não me deu filhos. Porque eu consigo ver a necessidade espiritual de uma criança, eu não sei explicar para vocês. É igual, por exemplo, quando eu olho para uma criança, eu consigo identificar se aquela criança foi abusada. Os olhos dizem, né? Os olhos dela me dizem se ela foi abusada sexualmente ou não. Não me pergunte como, né? Algo que é dom, né? Que o Espírito Santo me deu. Porém, a grande, vamos dizer assim, grande privilégio que eu acho que se tem quando você trabalha com criança é justamente essa. De você ganhar uma vida inteira, né? Eu tenho uma frase que nós usamos nos nossos vídeos que é: quem ganha uma criança para Cristo salva a vida inteira.
E essa frase é uma frase que marca muito, foi me dada através de um sonho também. E todas as vezes, ela está escrita na Anaísa, e todas as vezes que eu falo essa frase, essa convicção no meu coração. Quem ganha uma criança para Cristo, salva a vida inteira. Numa viagem nossa, nós passamos numa igreja, né, de retorno, quando eu estava retornando do Rio para Marabá, um pastor nos chamou lá e olhou minha camisa. Eu estava com uma camisa igual a essa no púlpito. Né? Ele chamou, eu falei que não ia para o púlpito, que eu estava de camisa. E ele falou assim, quem faz a camisa é o homem, né? A camisa que faz o homem não, né? Não, quem faz o homem faz a camisa, não a camisa faz o homem. E me chamou. Quando ele olhou atrás da minha camisa escrito que quem ganha uma criança para Cristo, quem ganha uma criança para Cristo salva a vida inteira, ele disse, ó, o nosso tema para a nossa festa do ano que vem, né? Então, é uma convicção que a gente tem sobre isso, né? E Deus usa até esse tema aí para fazer festa aí, né? Algo que Deus deu para ela em sonho, né? E tem sido tema de festividade infantil aí nos campos aí que passamos. Então eu quero dizer para vocês assim, que nunca esqueça disso. Nós estamos em uma época em que nós precisamos ter um olhar especial para as crianças. Um olhar assim espiritual. Eu sei que nós estamos todos muito fascinados, né? Com essa geração, com a internet, com a facilidade de fazer as coisas, com tantos visuais, com tantas coisas que tem por aí. Eu gosto de dizer que o maior vamos dizer assim, o maior método, né, o maior recurso que Deus nos deu é a nossa voz. Eu falo isso sempre para as pessoas que eu ministro. A nossa voz é o maior recurso que Deus nos deu. Se ela não tiver unção, nenhum visual vai surtir efeito. A criança ela vai ficar encantada com aquele visual. Mas vai ser algo lúdico, vai ser algo que no instante ela vai esquecer. Agora a palavra de uma voz ungida, ela penetra lá no coraçãozinho da criança, vai na divisão da alma e do espírito, através do Espírito Santo, discerne as emoções dela, muda tudo e faz ela ter um encontro com Cristo. Isso é uma coisa que só uma voz cheia do Espírito Santo pode ter. Eu posso ter o melhor visual do mundo. Não sou contra visual, eu uso, eu acho que é maravilhoso, né? Deus colocou em nós ali todos esses sentidos que são tão importantes. Jesus valorizou muito isso, né? Quando ele esteve aqui na terra, nós vemos as parábolas e tudo mais. Porém, a unção é importante. Outro dia eu fui ministrar num grande congresso de criança e eu fiz um data show, fiz um slide, né? E aí fiz aquilo com música, com tanto efeito, com tanta coisa. E quando foi na hora da mensagem, eles esqueceram de colocar o data show, né? E eu fiquei o tempo todinho, cadê esse data show, cadê esse data show? Quando eu perguntei, a menina tinha esquecido. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora como que eu vou pregar sem... Porque não era 2 ou 3 crianças, eram muitas crianças, né? E aí Deus falou no meu coração, você não vive falando que a voz é o melhor recurso que eu dei? Então agora usa. E eu levantei ali, preguei para aquelas crianças sem nenhum recurso, né? E eu já tinha feito isso antes, mas com tão pouca criança. E Deus falou poderosamente, mães chorando, crianças chorando, né? E Deus então ali me provou que realmente é a voz da gente, né? A nossa unção, é a nossa verdade, é aquilo que você passa para as crianças. É que vai fazer você levar uma criança para Cristo Jesus, né? Aquele desejo que você tem de fazer a obra do Senhor. Nós estamos numa época em que nós precisamos levar muito a sério a evangelização das crianças. Além de tudo, mostrar que Jesus é o Salvador. Olha só, aquelas crianças, elas não me pediam naquela vila para me contar uma história, né? Elas não me pediram ali para mim cantar uma música. Elas só me pediam uma frase, só uma coisa tão simples. Ei, fale-me de Jesus. Ei, fale-me de Jesus. E algumas pessoas me perguntam assim, mas quando você chega nas vilas, o que você prega? Você vai lá e prega sobre Jonas, sobre Moisés, né? Sobre a Arca de Noé? Eu só falo aquilo que Jesus mandou eu falar através daquele sonho. Eu só falo de Jesus, eu só prego o plano da salvação, eu só prego sobre Jesus, né? E eu só falo de Jesus, porque aquelas crianças ali, elas precisam conhecer Jesus.
ter Jesus como seu amigo. E você que trabalha com criança, você tem essa chance de ganhar uma criança, ganhar uma vida inteira. Vai ser uma família inteira, né? Que vai, aquela criança vai gerar uma família, vai ser uma descendência, vai ser, meu Deus, é tão maravilhoso, né? Nós vemos isso, tão importante. Eu tô com um pai que tá com câncer em várias partes do corpo, e ele tá muito mal, né? Ele tá ali no hospital, variando a mente, e meu pai foi um missionário que pregou muito a palavra de Deus, e a minha mãe também. E outro dia eu estava pregando sobre família em uma igreja, e eu falei para os irmãos assim, irmãos, eu não sei quanto tempo meu pai tem de vida, Jesus pode curar ele, nós estamos crendo nessa vitória, nós estamos crendo nisso, mas eu quero dizer para os irmãos assim, o maior assim, lembrança que eu vou ter do meu pai, a maior alegria da minha vida, é saber que eu tive um pai, que eu pude ver ele orar, eu pude ver ele clamar a Deus, é uma mãe que eu pude ver ela orar, eu pude ver ela clamar a Deus, eu pude ver eles serem sinceros diante do Senhor. E isso me formou espiritualmente, né? E assim, e nós podemos transmitir isso para as crianças, porque muitas crianças não têm isso com os pais delas, mas elas se espelham em nós como líderes infantis, como ministrantes da palavra. Então eu não posso perder o meu tempo, o tempo que tão precioso de uma mensagem, só cantando, pulando e tudo mais com as crianças, com aquelas músicas repetitivas e tudo mais, sendo que aquele tempo é tão precioso para eu pregar a palavra de Deus. Eu não posso perder o tempo que o Senhor tem me dado dentro de uma salinha, botando as crianças para pintar, botando as crianças para fazer isso, fazer aquilo, sem eu pregar a palavra para elas. Porque a palavra precisa estar no coração delas mesmas, implantada. E talvez elas não vão ter isso em casa, mas eu posso ser essa referência para elas como líder infantil, como uma pessoa missionária que prega a palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, nosso campo missionário é debaixo de árvore, né? Nós não temos, igreja, né? Nós não temos uma salinha, nós não temos pintura nas paredes. Nosso campo missionário, ele é debaixo de árvores. E olha, é maravilhoso, é tão bom, é tão especial. Então não espere você ter grandes recursos. Se você tiver, amém, eu digo que Deus usa a ferramenta que Ele tem. Se você tem uma colher, Ele vai usar uma colher. Se você tem uma escavadeira, Ele vai usar uma escavadeira, né? Ele vai usar aquilo que você tem. Vamos nos aprimorar, mas sem perder a essência, sem perder o chamado, sem perder aquilo que o Senhor quer para nós. E aí vocês vão ser grandes missionários. Será que o que é mais importante? Um missionário que está ali pregando para pessoas adultas, né, que já passaram por tanta coisa, ou um missionário que vai ganhar uma criança, que vai crescer e pode gerar uma família nos pés do Senhor Jesus. Então eu quero deixar essa palavra para vocês, viu? Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês grandemente, que vocês possam, falamos um pouquinho aqui da nossa trajetória, da nossa vida, no mais vocês podem ver lá no nosso canal, nós temos o nosso Instagram. Antes de eu terminar, eu gostaria de falar para vocês que nós também trabalhamos com um projeto chamado Uma Bíblia para Cada Criança, e nela nós recebemos doações de Bíblias, nós encapamos essas Bíblias, podem ser até Bíblias usadas, a gente recupera a Bíblia, né? Nós encapamos a Bíblia, colocamos ela de EVA, fazemos ali para as crianças, porque na vila é assim, se você oferecer um presente para uma criança, um brinquedo, né? E você oferecer uma Bíblia, eles querem a Bíblia, eles não querem um brinquedo. Nós descobrimos isso e aí nós fazemos esse projeto nele. Nós também temos o nosso canal que se chama Uma Kombi Missão, vocês podem ir lá se inscrevendo, vocês também estarão nos ajudando, né? Nós temos o nosso Instagram que nós colocamos lá, outro projeto que nós fazemos que é o apoio evangelístico, nós recebemos literaturas e nós então passamos para as pessoas que fazem evangelismo pessoal, inclusive quem trabalha com criança também, a gente faz esse trabalho. E nós também fazemos um trabalho que é um trabalho especial, que é esse trabalho de que a gente arrecada tecido para poder fazer a roupinha das crianças. Nós nos mantemos com
meu esposo diz que é como o maná do deserto, né, amor? Nunca sobra, mas nunca falta. Todas as vezes, muitas vezes a gente arruma Kombi para viajar e de repente a gente não tem nem o dinheiro do combustível, a gente arruma tudo e deixa arrumadinho ali. Daqui a pouquinho, antes da gente viajar, Deus manda, né, o recurso para nós. E a gente sempre tem ali para a Kombi, a gente tem que levar muitas vezes combustível extra, porque a maioria dos lugares não tem, né, combustível, então a gente tem que levar posto de combustível, a gente tem que levar combustível extra, né, e tudo mais. Mas até que o Senhor tem nos ajudado, e isso eu quero deixar de experiência para você, viu? Lança a mão no arado, né? O Deus da providência está com você, né? Não pensa assim, eu só vou fazer uma coisa se eu já tiver todo o recurso para fazer aquilo. Isso aí é bom, é gostoso quando se faz isso, mas quer ver gostoso mesmo? É você criar um projeto no seu coração, colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, vou adiante, né? E o que vai acontecer? O Senhor vai prover todas as coisas como Ele sempre proveu para nós e vai prover para você também. Isso em nome mesmo, de Jesus. Nunca falta, mas nunca sobra, né? Nunca sobra. A gente saber que é o maná do deserto, né? A gente sabe que Deus sempre tem a porção certa para cada dia, né? E assim, eu quero só dar uma palavrinha aqui a respeito da máquina de algodão doce, né? Eu não sei nem o tempo que eu tenho. A gente está aqui só vendo o que vocês estão escrevendo aí, né? Se deixar, a gente fala a noite toda. A máquina de algodão doce, porque eu queria muito comprar a máquina de algodão doce, né? E aí a gente fala um dia no canal e no mesmo dia nós recebemos, né? A irmã mandou para nós lá o dinheiro para nós comprarmos a máquina de algodão doce. E para vocês verem como que é você produzir lembrança espiritual na vida das crianças. E você que trabalha com criança, você está produzindo lembranças espirituais. As festas que você faz, né? E as aulinhas ali, tudo planejado, isso tudo produz lembrança espiritual. Mas eu imaginava assim, eu queria muito assim que tivesse alguma coisa que fizesse uma associação para que toda a vida que a criança passasse para aquela situação, ela lembrasse que naquele dia ela aceitou Jesus. E aí eu descobri que as crianças das vilas, a maioria nunca tinha comido algodão doce. Aí nós compramos a máquina e eu pensei assim, essa criança vai aceitar Jesus e no dia que ela aceitar Jesus, ela vai comer algodão doce. Então, todas as vezes na vida dela que ela comer algodão doce, ela vai lembrar do primeiro dia que ela comeu algodão doce, ela vai lembrar que naquele dia ela aceitou Jesus como Salvador. E assim acontece, né? A gente chega na vila e aí a gente, depois de tudo, a gente faz aquele algodão doce, né? As crianças aceitaram Jesus. Aí tem criança que enfia a boca assim, porque não tem consistência, né? E aí ela enfia de uma vez, outras não querem comer, até chora com medo, achando que é sabão, né? E é aquela coisa gostosa, depois elas descobrem e quer comer toda a vida, é uma luta até para você parar de fazer algodão doce para elas, mas Quando é maravilhoso. Quando tem açúcar, a gente vai fazendo algodão doce para elas lá, né? E aí fica associado. Então procure também assim, né? Produzir lembrança espiritual na vida das crianças. Se você orar, pedir ao Senhor, quando você estiver fazendo seu materialzinho lá, você vai falar, você vai ver que Deus vai dar a você a capacidade de fazer algo que realmente vai chamar a atenção das crianças. Talvez se você postar lá no Facebook, né, lá na sua página, não vai receber muito like, que lindo, que coisa maravilhosa. Porém, aquele visual, né, aquele recurso vai caber direitinho no projeto que Deus colocou no seu coração para poder trazer lembranças espirituais para aquelas crianças, viu? Então, vamos ser cada vez mais ligados com o Senhor, orar, jejuar e buscar a presença do Senhor para que Ele venha nos orientar nesses tempos difíceis. Eu e meu esposo estamos mais para lá do que para cá, eu digo para ele, né? Nós já trabalhamos aí muito, queremos trabalhar mais ainda, né? Mas tem muita gente boa aí que vai enfrentar uma geração totalmente diferente da geração que nós enfrentamos. Vai pregar para crianças totalmente diferente das crianças que nós temos pregado. A gente sempre procura se atualizar, é claro, mas vocês estão aí para poder trazer a palavra do Senhor para uma geração que precisa muito de homens e mulheres que estão dentro da palavra de Deus com visão espiritual, viu? Deus abençoe cada um de vocês, viu, meus irmãos? Ore por nós, quero pedir oração pelo meu pai quando vocês forem orar. E que o Senhor Jesus abençoe. Quero agradecer muito toda a organização que nos deu essa oportunidade, viu? Sempre é bom, né? Nós falarmos a respeito da palavra de Deus.
E sempre é bom nós falarmos a respeito daquilo que o Senhor fez para nós. E não desiste não, viu? Não desiste não, vai em frente, tá? Você tem uma chamada maravilhosa. Muitos poderiam ter essa chamada, mas foi você que Deus escolheu para fazer essa obra tão gloriosa com as crianças. Não desiste não. Não desiste porque não tem isso, não tem aquilo, não tem tanto dinheiro para comprar EVA, ou não tem tanto isso, tanto aquilo. Não desiste não. Vamos fazer a obra do Senhor. Olha, o maior recurso que Deus deu para você, ninguém tira. É a unção da sua voz. Que Deus abençoe. Não se esqueça. Quem ganha uma criança para Cristo salva uma vida inteira. a paz do Senhor. Senhor. Deus abençoe.